noite a todos. Boa noite. Possamos nesta noite juntos refletirmos diante do Evangelho de nosso Senhor Jesus, essa fonte inesgotável de conhecimento, de consolo e de reflexões diante de nós mesmos, né? Para que assim a gente possa ir na busca da nossa melhora íntima e espiritual. É sempre uma alegria estar aqui nessa casa, com uma acolhedora, que tão bem nos recebe. Casa do meu amigo professor Júnior, sentei ali e ouvi só elogio seu. Ele é professor, foi com ele que eu aprendi. E eu falo isso, eu sei que ele não gosta que a gente fala, mas o Júnior abriu a minha mente, porque ele de fato tem uma linguagem muito acessível, né? Ele faz a gente compreender e eu devo muito a ele. E para a noite de hoje eu trouxe algumas reflexões acerca do item Advento do Espírito de Verdade, que está lá dentro do capítulo 6, do Cristo Consolador, mas mais especificamente nós vamos refletir diante desse item. O capítulo 6 do Evangelho é o capítulo mais curto, porém o mais complexo e profundo, porque nos traz mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade, mensagens essas de pura reflexão, que nos colocam exatamente onde devemos estar, como espíritos na busca da evolução, abrindo os nossos horizontes e nos fortalecendo, tendo como base as leis divinas, para que a gente possa compreender, né, o porquê e os porquês de muitas aflições e de muitos percalços que muitas vezes nós passamos na nossa vida encarnatória. Para darmos início, então, nós vamos primeiramente fazer um apanhado sobre a organização do Evangelho e entender por que o capítulo 6 é o Cristo Consolador, o que está ali naquele capítulo 6. Né? Então, primeiramente, dentro do Evangelho, nós temos lá o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e 4, que vem nos falar das bases doutrinárias. Né? O capítulo 1, não vim destruir a lei, o capítulo 2, meu reino não é deste mundo. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. No 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fazendo aí um apanhado sobre a pluralidade da existência, a pluralidade dos mundos, né? Do verdadeiro sentido do Consolador, do Cristo Consolador, do Evangelho, então agora, em nossas vidas. No capítulo 5, o Evangelho começa a falar diretamente conosco. E aí no capítulo 5, nós temos lá bem-aventurados os aflitos. O capítulo mais extenso, que nos traz ali inúmeras lições, né? Inúmeras mensagens vindas dos Espíritos para nos consolar e nos trazer informações acerca das aflições. Bem-aventurados os aflitos, que está dentro das bem-aventuranças. Kardec dá uma interrompida nas bem-aventuranças, coloca ali o Cristo Consolador no capítulo 6, porque inclusive a organização da codificação de Kardec é extremamente pedagógica. Ele não obedece à ordem cronológica, mas sim pela inspiração, é claro, que ele recebe do alto ao codificar a doutrina e nos trazer ali codificado em forma de evangelho, exatamente no sentido daquilo que nós precisamos entender e compreender as informações. Então ele dá aquela paradinha nas bem-aventuranças, coloca ali o capítulo 6, Cristo Consolador, porque depois de você compreender o porquê das aflições, nós precisamos entender de onde virá o consolo. Precisamos entender quem é esse consolo e como nós vamos alcançar esse consolo prometido. E aí, ele depois dá continuidade, inclusive, trazendo outras bem-aventuranças. Então, na própria organização do Evangelho, nós encontramos informações e organização que nos dá o respaldo e o consolo necessário. Para entender, então, né, o advento do Espírito de Verdade e essa promessa do Cristo Consolador, nós precisamos voltar um pouquinho nos Evangelhos de João, onde ali João nos traz alguns versículos nos mostrando essa promessa do Cristo, quando aqui esteve entre nós, nos falando que o nosso Pai não nos deixaria desamparados, que o Consolador prometido estaria conosco. Lembrando que nós temos 3 revelações, e eu costumo dizer até o momento. Porque, com certeza, quando a humanidade, nós estivermos mais maduros, talvez tenhamos outras revelações que estejam de acordo com aquilo que nós estaremos prontos para entender e compreender.
Primeira revelação, nós tivemos lá a revelação através da justiça, vinda através de Moisés. Segunda revelação, vem Jesus nos trazendo o amor, resumindo os 10 mandamentos de Moisés em um único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terceira revelação, a verdade, que é o Consolador, que é a doutrina espírita. Não para a gente encarar essa verdade como a doutrina espírita sendo uma religião soberana diante das outras ou uma ciência soberana diante das outras, mas a verdade porque ela é amparada em leis divinas. Verdade essa que acontece tanto no plano carnal como no plano espiritual. E ela é constituída de verdades porque ela traz a comprovação através da codificação de Kardec pelas informações do plano espiritual que ele recebe. Então, voltando ao Evangelho de João, nós temos lá em João 14, 16 e 17, um trechinho que ele nos fala, que Jesus nos fala: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Então aqui fica claro a promessa de que nós nunca estaremos desamparados. E de alguma forma, Jesus estará conosco e falando conosco. O Evangelho é o Consolador que foi prometido. E ele vem para nos consolar, para nos amparar. Percebam que não é tira a dor, é consolador. Ele vem para nos consolar, para nos dar o amparo necessário, nos trazer reflexões necessárias diante da nossa vida presente, para que assim possamos ampliar a nossa visão e os nossos horizontes para a vida futura, para o além, nos situando exatamente onde devemos estar. Espíritos, o que nós verdadeiramente somos? Espíritos, numa experiência carnal. E o Evangelho nos traz isso de uma forma muito condensada, muito clara e muito reflexiva. Ainda em João, ele nos traz outra afirmação: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João, capítulo 14, 26. E aí o Evangelho vem, então, para nos relembrar, para nos fazer entender e compreender aquilo que outrora, quando aqui presente o Cristo esteve, nós não tivemos condições de compreender, ou se tivemos alguma pequena compreensão, se caiu no esquecimento, o Evangelho está aí, para nos recordar e nos lembrar a todo momento da nossa verdadeira conduta diante da oportunidade da vida presente, diante daquilo que nos foi confiado como missão, diante daquilo que nos foi confiado como conduta para a nossa vida presente. Nos momentos de dores, de aflição, de indecisão, de confusão, é ali, dentro do Consolador, que nós vamos encontrar as respostas, a força, a reflexão que nós necessitamos para que possamos continuar na nossa caminhada. E aí, entrando então no item que fala sobre o Espírito do Advento de Verdade, vamos fazer uma reflexão. Percebam que é o advento do Espírito de verdade. Ele não é da verdade, ele é de verdade. E fazendo uma alusão a outros termos que nós temos na nossa gramática, o Espírito de equipe, Espírito de liderança. E assim, o título, Espírito de verdade. Aquele que vem para de fato exemplificar e mostrar o que é e para que serve essa verdade. Essa verdade que vem para nos consolar, e ela é absoluta de alguma forma, porque é nela que nós estamos, é nela que nós vamos encontrar exatamente o consolo que nós precisamos. E aí dentro da doutrina, a gente tem aí muitas indagações e muitas reflexões. Quem é o Espírito de verdade? Quem seria o Espírito de verdade? Alguns escritores e algumas bibliografias espíritas nos traz aí, que Jesus seria o Espírito de verdade. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 32, no item 9, que nós temos lá a mensagem que começa: venham como outrora os transviados filhos de Israel, que também está dentro do Evangelho, no item do Advento do Espírito de Verdade. Lá dentro do Livro dos Médiuns, Kardec já assina como Jesus. Mas pensando em Jesus como uma figura pedagógica, um mestre, um multiplicador de informações, e quando chegou para fazer a sua
a sua pregação, quando chegou para nos ensinar, se agregou aos apóstolos, desses apóstolos outros se multiplicaram. Então, pensando nessa figura do Cristo, como mestre, multiplicador de ensinamentos, nós precisamos entender que dentro dessas mensagens, dentro do advento do Espírito de Verdade, quando assina o Espírito de Verdade, nós temos ali uma pleiade de espíritos que comungam da mesma envergadura moral e espiritual do Cristo, né? Mas nós precisamos sim nos entregar e nos aprofundar a cada mensagem que ali nós encontramos, pensando, é Jesus que está falando, é o Cristo que está me consolando. E quando eu disse lá no começo que o capítulo 6, embora seja o mais curto, é o mais complexo, é porque nós precisamos nos conectar a esse capítulo dessa forma. À medida que a gente lê dentro dessas instruções dos Espíritos e que a gente vai lendo cada uma dessas mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade, nós encontramos ali inúmeras informações, inúmeras reflexões que muito nos auxiliam para a nossa compreensão enquanto um espírito que busca a sua melhora, enquanto um espírito que precisa entender, enquanto um espírito que precisa resignar-se, enquanto um espírito que precisa aprimorar-se intimamente. E aí eu trouxe então alguns trechinhos dessas mensagens assinadas pelos Espíritos de Verdade, pelo Espírito de Verdade, para que a gente possa fazer algumas reflexões. Mas é importante que a gente sempre recorra e leia as mensagens na íntegra para se abastecer mesmo, alimentar a alma, né? Alimentar o espírito daquilo que nós tanto precisamos. Mas para que a palestra não fique tão cansativa, nós vamos fazer apenas alguns trechos, né? E ali, né, nesse item do Advento do Espírito de Verdade, nós encontramos mensagens que vão desde 1860 até 1863, tá? E temos ali 4 itens, né? E esses 4 itens, eles fazem como se fosse um passeio, assim, numa série de informações e de reflexões que nós precisamos para nos compreender. E aí no item 5, que nós temos lá bem no início, lá quando começa o Advento do Espírito de Verdade, nós temos lá como se fosse uma abertura, Jesus ali, né, o Espírito de Verdade ali nos falando: venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz que germinem as plantas e se elevem as obras. E aqui a reflexão é quando ele vem nos colocar essa questão da verdade, né? Essa lei imutável, a qual nós estamos submersos, a qual nós estamos regidos, as leis imutáveis que nos regem, que nos comandam enquanto espíritos. E quando ele nos coloca da incredulidade, o incrédulo é aquele que ainda está muito preso às questões materiais. É aquele que ainda tem uma crença e uma credulidade muito presa às questões da matéria. E isso o faz cego diante da verdadeira verdade imutável. Porque para nós nos apropriarmos dessas verdades imutáveis, nós precisamos mesmo expandir os nossos horizontes, a nossa mente, o nosso olhar, acreditar de fato naquilo que nós verdadeiramente somos, nos amparar nessas leis divinas, para que a gente encontre os recursos necessários para nos entendermos enquanto espíritos nessa busca da evolução. Então, o incrédulo é aquele que se coloca ainda muito preso à matéria, né? E aquele que consegue se conectar às coisas divinas é aquele que consegue ampliar seus horizontes. É a mesma questão quando nós nos abastecemos na nossa fé. A fé raciocinada que Kardec nos traz também, dentro do Evangelho, que Jesus também pregou. A fé raciocinada, a fé inabalável, aquela que alimenta o nosso espírito e faz com que a gente amplie a nossa visão e amplie, tire as vendas dos nossos olhos para enxergar o além. Jesus falou ao futuro. Jesus falou conosco enquanto espírito. E por isso toda a sua linguagem, tudo aquilo que ele pregou enquanto ele aqui esteve,
ainda é muito presente entre nós e ainda nos faz ter muitos esforços para entender. Porque ele fala o futuro, ele fala para a gente almejar, traçar e chegar a uma evolução futura, né? Então, nos abastecer com essa verdade imutável nos tira um pouco a venda dos nossos olhos. Todas as vezes que nós estivermos diante de um problema, se nós ficarmos só focados naquele problema, nós vamos estar aqui, ó, igual o incrédulo, está preso naquilo que está acontecendo ali ao nosso redor. O problema, ele é da vida presente, ele está ali. E se a gente não abastecer os nossos horizontes, a nossa mente, alimentando a nossa alma com essas informações trazidas pelas leis divinas, eu sou um espírito em busca de evolução, isso que está me acontecendo deve ter alguma razão, eu preciso tirar lições necessárias diante dessa dificuldade a qual eu estou me acometendo. A gente vai se distanciando das questões terrenas, das coisas rasteiras da terra, e vai alçando, né, o voo, alimentando o espírito, e vai até se distanciando desse problema e tendo uma visão diferente diante das angústias que muitas vezes estamos acometendo. Então, é essa verdade que nós precisamos sempre alimentar na nossa intimidade. Nós somos espíritos em busca de evolução, submetidos à lei divina, dentre elas, lei de causa e efeito. Nada é em vão, nada é por acaso. Aquilo que muitas vezes nos acomete, ninguém quer passar por problemas, é claro que não. Mas eles são necessários, porque é só através deles que a gente avança. Os problemas, as dificuldades das nossas vidas são pedagógicas, são instrumentos que vai dando as cutucadinhas assim, ó, para a gente sair da zona de conforto e ampliar a nossa visão. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. A gente caminha até de olhos fechados. Mas quando a gente tem um obstáculo, o olho precisa abrir, eu preciso raciocinar. Como eu vou atravessar esse obstáculo? Como eu vou ultrapassar esse obstáculo? E é nessa troca, né, com esses instrumentos que vão nos acometendo, com esses instrumentos que vão acontecendo nas nossas vidas, que nós vamos ampliando os nossos horizontes. Nada é desnecessário. Se diante de um problema você não consegue identificar qual lição você precisa tirar daquilo, uma é capital: não se revoltar. Não se revoltar. Essa já é capital. Porque a revolta impede o teu avanço. A revolta faz com que você fique preso naquele problema. A revolta faz com que você jogue sementes que também deverão ser colhidas depois e que diante de uma revolta não serão sementes desses. Então, se revoltar não é o caminho. E é claro que nós, diante das nossas imperfeições, da nossa fraqueza, da nossa pequenez, as nossas reações muitas vezes, primeiramente, são essas primitivas, animalescas e de revolta. Mas é aí que entra o Consolador na nossa vida. É aí que entra a doutrina. É aí que entra o Evangelho na nossa vida. Opa, peraí. Eu estou estudando lá na Casa da Prece, na Casa Espírita, que eu não posso me revoltar. Existe um Evangelho que me traz inúmeras informações que me ajuda a abastecer o meu espírito e a minha alma. E aí eu vou buscando na informação aquilo que eu preciso, alimentando a minha intelectualidade, transformando a minha intimidade para que as minhas ações se modifiquem por bem. Então, a função do Evangelho, quando a gente fala que ele é consolador, é isso. É recorrer a ele todas as vezes que a gente precisa. No momento de angústia, Evangelho. No momento da doença, Evangelho. No momento do desespero, é o Evangelho. Ele vem para nos consolar. Ele vem exatamente para nos livrar da incredulidade, daquilo que nos prende às coisas rasteiras. E ainda continuando, dentro desse trecho, ele nos fala: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. E percebam que o amor vem em primeiro lugar. Porque não adianta eu entender o Evangelho, compreender as lições do Evangelho e não praticar. Há cristãos que não frequentam casa espírita, são mais espíritas do que aqueles que frequentam. Porque o amor está na nossa ação. O amor está naquilo que nós oferecemos ao outro. E não existe outro caminho para a nossa evolução. É como o outro, é para o outro. Nós nos devemos uns aos outros. E a prática
desse amor, dessa compreensão, começa dentro do nosso lar. Porque para nós, muitas vezes, é mais fácil, é mais cômodo, é mais interessante eu ser amável do portão para fora, porque os outros estão bem, não me conhecem, não vão me tolerar. Mas é dentro do meu lar que eu verdadeiramente demonstro o quanto o Evangelho já está presente em mim. O quanto eu já sou capaz de praticar aquilo que o Evangelho me ensina diariamente. E tudo isso é um processo. Ninguém vai virar santo do dia para a noite. Nós já viemos de muitas vidas ainda virão. Mas o Evangelho vem na nossa vida exatamente para isso. Para não nos deixar nos perdermos na caminhada. Para que o processo se torne mais claro. Para que o nosso processo de salvação e de evolução tenha um amparo didático, organizado. É o Evangelho. É ali que a gente encontra os recursos que a gente precisa. Esse item 5 ele foi ditado em 1860 pelo Espírito de Verdade. E aí um outro trechinho que a gente trouxe, o item 6, ele nos fala: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. E esse trechinho, para mim, ele é muito profundo. Quando ele nos fala da resignação. Que a gente eleve a nossa resignação ao nível das nossas provas. E aqui é a grande lição. Não é o tamanho da prova que nos fará forte. Não é o tamanho da prova que nos fará avançar. Mas a maneira como nós lidamos com as provas que nos acontecem. Então, elevar a nossa resignação ao nível das nossas provas, está difícil? Mais resignação. Está muito difícil? Mais resignação. Porque é exatamente esse o propósito. É esse o propósito, é resignar-se. É errado chorar? Não, ele fala assim, chore. Porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. E isso tem uma linguagem simbólica, porque Jesus, com a mediunidade que tinha, com a visão mediúnica que tinha, no momento em que ele pressente, vê, enxerga, e naquele momento ele estava sendo traído por Judas, ele vai até o jardim das oliveiras e ali ele chora. Então não é errado chorar. E errado é revoltar-se. Ele chora, mas ele sabia o que ele tinha que cumprir. Ele sabia que era chegada a hora. Ele sabia que ele estava cumprindo ali uma missão. E essa é a missão. Diante das provas que nos acometer, das dificuldades, das aflições, das angústias, chore, mas não se resolve. Chora porque chorar alivia. E nesse choro se conecte. Se conecte com a espiritualidade, com o teu anjo protetor. Abasteça sua alma e o seu espírito de alimentos que verdadeiramente irão te fazer avançar. E como a gente faz para abastecer? É olhar para si mesmo. O que está te faltando naquele momento? É fé? É tristeza? É angústia que está te acometendo? É revolta? É intolerância? E aí é exatamente aí que está a carência do alimento que o espírito precisa. E é nessa hora que a gente faz a prece, se conecta, busca pelo socorro que nós necessitamos, e as coisas vão se serenando dentro de nós. Nós vamos nos sentindo mais tranquilos, mais calmos, a ponto de raciocinar diante daquilo que está nos acontecendo e ter uma visão ampla e diferente. Então, é necessário. O Cristo vem para nos consolar e Ele vem para nos auxiliar, desde que nós saibamos nos conectar a tudo isso, que essa fonte inesgotável que a doutrina espírita nos oferece. Tudo fica mais leve, tudo fica mais claro, porque a gente entende e compreende que não é só aqui, não é só agora. Nós já trazemos cargas de vidas passadas, outras sementes estamos jogando para a vida futura, e muitas outras colheitas ainda virão. Revoltar-se e angustiar-se não vai resolver o nosso problema. Ele vai continuar ali. Ele vai continuar e às vezes nós vamos até aumentar
dependendo do tamanho e o depósito de revolta que a gente colocar naquilo ali. É fácil, gente? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por isso a doutrina, por isso o evangelho passa a ser crescido, por isso o estudo. O estudo nos liberta. O estudo doutrinário, o estudo das bases da doutrina espírita nos liberta de nós mesmos, das nossas próprias ignorâncias, nos liberta das nossas próprias falhas, nos ajuda a compreender, entender e ampliar a nossa visão para que a gente se fortaleça. Não existe outro caminho, o caminho é esse. Então, compreender e se esforçar para ter condutas, reações e ações diferentes vai facilitar o nosso caminho. Porque vai se tornar mais leve, por pior que seja o problema que estejamos passando. No item 7, ele vem nos falar de consolo. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achai oprimidos, e serei aliviados e consolados. Não busquei a-lhes a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. E aqui ele nos coloca, né? Aquele que está diante de um sofrimento, diante de um momento delicado, são os filhos prediletos naquele momento. São aqueles que precisam do socorro e serão socorridos. Mas para isso nós precisamos buscar. Buscar e acharei. Ajuda-te e o céu te ajudará. Nós precisamos buscar essa conexão. Nós precisamos buscar esse socorro. Quer ver um exemplo? Quando a gente está diante de algum problema, a gente fica assim, ó. E se? E se? E se? E se? E o e se vai levando a gente para lugares que não é gostoso estar, a sentir coisas que não é gostoso sentir. A conexão da prece é a mesma. A mesma que o e se faz com a gente, que leva a gente para zonas sombrias, ruins e angustiantes, o mecanismo da prece é o mesmo. Então, todas as vezes que a gente se encontrar em momentos como esse, vira chave. É igual trocar o canal da TV. O filme não está legal, vamos trocar o canal. E como eu troco o canal? Mudando o meu padrão vibratório, mudando a minha conexão de pensamento. Essas mensagens que a gente recebe nas casas espíritas são remédios. Sempre nós vamos encontrar nessas mensagens alguma palavra, algum conselho, alguma frase que vai tocar o nosso coração naquele momento. Então nós temos mensagens, nós temos prece, e nós temos aquilo que foi prometido, o Consolador. Abra o Evangelho, leia um trechinho, vai mudando o seu padrão toda a hora. Peça aquilo que você precisa. Peça para tirar aquela angústia. Seja humilde o suficiente para entender que o socorro vem do alto, como fala aqui. Se a gente buscar aqui, ó, a vida presente, o mundo carnal, ele é impotente para sanar as nossas fraquezas espirituais. O que pode sanar as nossas fraquezas espirituais são os espíritos. É a espiritualidade. É Jesus, nosso mestre salvador. É Deus, nosso Pai. E aí é o mesmo mecanismo que muitas vezes a gente faz assim, se conecta, volta, equilibra e se conecta com aquilo que realmente irá te auxiliar naquele momento. Lembre-se que diante de um sofrimento e de uma dor, como fala aqui no Espírito de Verdade nesse item, nós somos, naquele momento, os filhos prediletos. E por quê? Porque nós estamos, naquele momento, passando por um processo de resignação. Um processo de resignação, mas que para nos resignar, nós precisamos dessa conexão. Porque quando a gente faz isso, a gente vai entendendo muita coisa. Vai compreendendo até o porquê daquele problema. E vai muitas vezes entender que aquele problema, o causador foi até a gente mesmo na vida presente, inclusive. Nem tudo é da vida passada. Vocês são sementes da vida presente, são aflições atuais. No outro item, no item 8, ele nos fala: tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis forte, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. Essa mensagem é de 1863. E aqui nós temos então dois pilares que ele nos traz:
devotamento e a abnegação. O devotamento seria a nossa dedicação, né? A devotação. E aqui eu vou trazer uma reflexão acerca do suportar. Muitas vezes a gente precisa suportar. Mas não é o suportar, assim, eu tenho que suportar essa pessoa. A gente tem que suportar isso que está acontecendo comigo. É o suportar no sentido do suporte. De você encontrar o suporte ou ser o suporte na vida de alguém. Isso é devotamento. É você, de fato, praticar esse amor ao próximo. Mas para você amar o próximo, você precisa se amar também. Então, muitas vezes, o suporte é para você mesmo. O suporte é para a tua intimidade mesmo. E esse suporte a gente encontra nas bases doutrinárias, no Evangelho, nos ensinamentos do Cristo, nos exemplos que Ele nos deixa. Que é maior sofrimento do que Cristo. Alta envergadura moral e espiritual. Ele foi diminuído nas suas missões, naquilo que ele se propôs. Ele cumpriu aquilo que precisou ser cumprido. O devotamento. E a abnegação, né? Que é uma ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. É uma dedicação extrema a alguém, né? Então é você esquecer a sua própria dor e cuidar da dor do outro. A gente escuta muito hoje em dia falar da empatia. Precisa ter empatia. E isso vem muito nessa questão da abnegação, mas a empatia nos coloca como irmãos, a verdadeira empatia. Não é só você se colocar no lugar do outro, é você se colocar no lugar do outro, com as condições do outro, com a evolução do outro, para que a gente possa de fato entender. Nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo age igual, mas todos nós somos irmãos, filhos de um único pai, vindos da mesma natureza de criação. Então, nos colocar no lugar do outro, ter empatia pelo outro, é nos situarmos exatamente onde devemos estar, espíritos, na busca de evolução. Da mesma forma que alguém precisa me suportar, me entender e me compreender nas minhas fraquezas, é o mesmo papel que eu preciso desempenhar no outro. Porque só me colocar no lugar do outro e não compreender o ponto de partida do outro, as condições do outro, sejam morais, espirituais, físicas, não é o suficiente. Nós precisamos entender tudo isso. E isso nos nivela, nos coloca exatamente onde nós devemos estar, nessa questão de espírito em busca de evolução. E cada um de nós estamos num ponto de evolução. Porque a nossa evolução depende de nós mesmos, do nosso esforço. E ter essa abnegação para com o outro, como nos coloca aqui, nos faz desprender do nosso próprio ego, de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, porque nos faz ter essa visão. Ir lá, me colocar no lugar do outro, mas compreender também as razões do outro. Eu não posso exigir do outro qualidades que nem eu mesmo possuo. Como o Chico já nos ensina, através das suas frases reflexivas. Mas a gente tem essa mania, né? De querer que o outro seja perfeito. Mas nem a gente é. E aí a gente se distancia dessa abnegação e desse olhar, né? De olhar para o irmão como nós devemos olhar. Assim como nós também necessitamos de olhares. Porque todos nós estamos aqui na mesma busca, a perfeição. E se assim é, se ainda estamos na busca por essa perfeição, nós ainda não somos perfeitos. Se nós não somos perfeitos, alguém também precisa ter essa empatia para conosco em algum momento. Ou em muitos momentos. Né? E esse é o ciclo. Esse é o ciclo. Então, quando ele nos coloca aqui esses dois pilares, devotamento e abnegação, ele está nos colocando a lei que vai nos salvar. Fora da caridade não há salvação. E a caridade é essa entendida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Benevolência para com todos, indulgência para as falhas alheias e perdão das ofensas. Quer ser salvo desse mundo de provas e expiações? Se ampare a lei de amor, justiça e caridade. Porque a gente pensa que é justo, mas a gente é muito justiceiro. A gente pratica a justiça de forma justiceira. Ser justo é não desejar para o outro aquilo que você não quer para você. Por pior que o outro seja, por pior do que aquilo que ele faça te choque,
Tomara que corte a cabeça dele. Tomara que a gente ainda tenha essas reações com aquilo que nos choca, nos impacta, gente. Mas esse amor de devotamento que ele nos fala aqui, é o amor do Cristo, que é nosso guia e modelo. Jesus amou Judas e os apóstolos da mesma forma. Amou Judas e João da mesma forma. Da mesma forma. É esse amor que nós precisamos constituir. São esses pilares, é essa abnegação que o Espírito de verdade nos faz refletir aqui. Novamente, eu vou falar, é fácil? De jeito nenhum. Por isso que o Evangelho, por isso o Consolador, por isso o advento do Espírito de verdade na nossa vida. Por isso o Espírito vem para nos ajudar e nos auxiliar na reflexão da nossa caminhada, a reflexão essa diante de nós mesmos. E para encerrar, eu trouxe aqui um trechinho, voltando lá no item 7, do capítulo 6, e para mim ele é um dos mais tocantes que eu encontrei ali. É claro que cada um de nós nos conectamos com mensagens de forma diferente, mas essa daqui me traz assim uma sublimidade muito grande. E ele nos fala assim, essa é de 1861, está lá no item 7. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o no fundo do coração. Então ele vos enviará seu Filho bem amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós, porque me chamastes. E aí é para nos mostrar que nós nunca estaremos sozinhos. Ele nos ensina aqui o mecanismo da prece. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, ele vos enviará seu Filho bem amado. Faça a conexão com a espiritualidade superior. A sua mensagem, a sua súplica, o seu pedido, a sua dor, o seu clamor, chegará ao Mestre Jesus. E ele chegará ao plano superior. E ele, nosso Pai, nos enviará o socorro que você precisa. O consolador que você precisa. Aquilo que você precisa para consolar a sua dor. E eu falo que ela me toca justamente por isso. Porque aqui nos dá a visão que nós nunca estaremos sozinhos. Que nós temos uma espiritualidade para nos auxiliar, nos amparar. Nós temos o Cristo, que é nosso guia e modelo. Nós temos Deus, que é nosso Pai e Criador, que nos criou para sermos perfeitos. Um Deus soberanamente justo e bom. Justo porque Ele nos dá a oportunidade de escolhermos o que quisermos. Não nos obriga a nada. Mas nós também precisamos escolher aquilo que nós escolhemos. E aqui a gente vê isso muito claro, quando ele fala, invocar. Porque Jesus nunca foi, ele sempre esteve. Invocar é estar próximo. Perceba que quando ele usa esse termo, está aqui, está presente, está próximo. Jesus está entre nós, no meio de nós, está em nós. E onde ele fala em nós? As nossas ações, as nossas atitudes, na maneira como a gente age. Por isso o próprio Cristo nos ensinou e nos ensina. Vigiai e orai. Vigie seus pensamentos. Vigie suas condutas. E busque pelo socorro. Porque também não adianta a gente ficar o dia inteiro só aqui, dando lambada em todo mundo e achar que no momento da prece tudo vai se resolver. É reforma, é intimidade, é moral. Nós precisamos nos melhorar intimamente e moralmente. A maior das preces está nas nossas ações. Está lá, no Livro dos Espíritos. Então, essa foi a mensagem de hoje que eu trouxe diante do capítulo 6, do item Advento do Espírito de Verdade. Que possamos, então, nos recorrer cada vez mais a esse Evangelho Consolador que nos ampara, que nos auxilia, que nos traz os subsídios necessários para nos fortalecer na nossa caminhada e tornar as coisas mais claras e nos fazer compreender de fato a nossa verdadeira missão enquanto espíritos encarnados neste mundo de provas e expiações. Que Jesus nos acolha, nos abençoe, nos proteja e nos ampare hoje e por todos sempre. Amém.